Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, diz o seguinte: Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois, no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim, e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Delas sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor, ou sem recear em agir assim. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil, ou vaso mais frágil, e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, escrita, inspirada, registrada, preservada para nós, nos dias de hoje. Queremos Te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua vontade, entender o que o Senhor nos instrui e o que devemos fazer, pelo que está escrito na Tua palavra. Que o Senhor também nos dê, juntamente com este entendimento, a graça necessária para obedecer a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, das nossas famílias, das famílias que ainda serão formadas aqui nessa igreja, das famílias que estão com problemas, dos nossos parentes por quem oramos, enfim, desta igreja como um todo, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como tema dessa mensagem eu escolhi marido, mulher e o Senhor Jesus. Marido, mulher e o Senhor Jesus. A gente sabe que Pedro escreveu essas duas cartas para relembrar aos seus leitores as palavras ditas pelos profetas e pelos apóstolos do Senhor Jesus. E há muitas citações do Antigo Testamento nas duas cartas. Ora, essas citações são diretas, ora são indiretas, enfim. E elas são, os temas abordados por Pedro aqui, são temas muito interessantes, porque continuam a ser atuais, assim como toda a Bíblia é atual, toda a palavra de Deus tem a mensagem para os servos de Deus. Nós temos vivido tempos difíceis nos casamentos. Pessoas más traçam planos para tentar destruir aquilo que a gente conhece como família tradicional, como a ideia de pai, mãe e seus filhos, ou aqueles pais que criam seus filhos, mães, enfim. Muitas pessoas estão tentando desmoralizar a família, a ideia de família. Muitas pessoas estão tentando calar a boca dos cristãos nesse país, como se, pelo fato de sermos cristãos e defender valores morais altos, baseados na palavra de Deus, nós não tivéssemos mais o direito de ser cidadãos brasileiros. Ora, foi-se esse tempo. Nós somos aproximadamente 40 milhões de cristãos evangélicos nesse país. As últimas eleições, vocês gostando ou não gostando, foram decididas exclusivamente por conta da presença dos evangélicos na política. Nós estamos alcançando poderes inimagináveis há 30 anos. Hoje, a gente consegue ter vez e voz em muitas áreas da sociedade e não podemos nos calar quando a questão for
a família. Sem o devido respeito e as funções de cada um bem definidas, as famílias realmente tendem a desmoronar. Quando não há ordem, as coisas tendem a desmoronar. Mas com a ajuda de Deus, até mesmo as famílias que estão destruídas, até mesmo as famílias que desmoronaram, podem ser reerguidas. Quantas histórias de casamentos mal sucedidos, de famílias destruídas, com filhos usuários de drogas, o pai e a mãe intrigados dentro de casa, homens que batem na mulher, homens que se entregaram às bebidas, pais que se entregaram às drogas. Quantas dessas famílias não foram reestruturadas por Deus, através da igreja, através dos conselhos, da pregação e das orações que a igreja tem feito? A igreja cristã, aliás, é o órgão que mais restaura pessoas e famílias nesse país e no mundo inteiro. Nenhuma instituição recupera mais drogados e alcoólatras do que a igreja no mundo inteiro. Nenhuma. Em nenhuma outra organização voltada para a família há tantos casos bem-sucedidos de famílias reestruturadas, restabelecidas. É como alguém já disse, eu nunca vi Jesus transformar água em vinho, embora eu acredito no que está registrado em João capítulo 2, e sei que aquilo aconteceu um dia, mas eu já vi muitas vezes Jesus transformando o vinho em móveis para casa, em feira, em amor para com a esposa e para com os filhos. O que isso quer dizer? É que essa pessoa já viu inúmeros lares destruídos pelo vinho, pelo alcoolismo, sendo reestruturadas. E o dinheiro que antes ia para a bebida, agora passou a ser investido em casa, com móveis, com comida, com contas pagas, com educação de boa qualidade para os filhos, com presentes para a esposa, com boas roupas para vir à igreja. Então Jesus transformou água em vinho, e nos últimos 2000 anos ele vem transformando o vinho em boas famílias reestruturadas. A palavra de Deus nos oferece nessa passagem alguns princípios para o marido e para a esposa na família cristã. Vamos ver quais são esses princípios. Em primeiro lugar, a submissão ao marido. As mulheres devem ser submissas ao marido. Isso está claro nos versículos 1 e 2. Ele já havia falado, Pedro já havia falado, do nosso correto procedimento para calar os inimigos da fé, perante toda a sociedade, perante as autoridades, perante os patrões e agora dentro de casa, com as mulheres. Por isso ele diz, mulheres, do mesmo modo que o quê? O que ele já havia falado no capítulo 3. Cada uma de vós seja submissa, seja debaixo da mesma missão, da mesma ideia que o marido. Isso implica em obediência também, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela sua conduta, ao observarem vossa conduta pura em temor. A ideia é que Deus estabeleceu funções diferentes para o macho e para a fêmea na criação. Tanto é que nós temos diferenças que, por mais que os machistas reclamem, por mais que as feministas reclamem, não podem ser transpassadas. As mulheres, biologicamente, conseguem aguentar mais dor que os homens. Os homens, por sua vez, conseguem ter mais força, levantar mais peso do que as mulheres. É claro que tem exceções. É claro que tem mulheres que são muito mais fortes do que a maioria dos homens, mas são exceções. É claro que tem homem que aguenta muita dor, mas naturalmente não é assim. É por isso que quando a menininha, a criancinha, pirralhinha vai tomar uma vacina, e eu lembro muito bem do terrorismo que era quando ia tomar a vacina, sempre eu odiei tomar injeção. Quem diz que não dói nada,
está mentindo ou não sente dor nenhuma mesmo, né? Mas agora, como é que não dói? Uma coisa desse tamanho, fura a gente e não dói. E aí eu lembro, ainda quando eu era criança, que tem que tomar aquelas vacinas até os 5 anos de idade, na minha época. A menininha tomava a injeção no braço. Claro, tinha meninas escandalosas, mas a maioria nem chorava. Tirou. Aí minha mãe, as enfermeiras ficavam lá, vendo a menina, nem chorou, nem doeu. Eu já estava chorando antes de botarem, né, a agulha no meu braço. E doía pra caramba. Quando eu cresci, eu expliquei para ela, para minha mãe, as mulheres aguentam sentir mais dores que os homens. Por isso que mulheres conseguem dar à luz. E homem não consegue, não é só porque não tem útero e tudo mais. É por todo o conjunto da obra. Mas nós geralmente temos mais força. Então há diferença, sim. Essas diferenças são intransponíveis. Uma dessas diferenças é a da liderança. Embora existam muitas mulheres com o espírito de liderança, com habilidades para liderar grandes empresas, para suportar mais pressão do que a maioria dos seus funcionários, geralmente não é assim que acontece. Os homens aguentam suportar mais pressão no trabalho, por exemplo, do que as mulheres, quando ambos estão em condições de saúde ideal. E é por isso que muitas empresas preferem dar cargos de liderança a homens, porque sabem que biologicamente os homens aguentam receber maior pressão do que as mulheres. Ah, mas eu conheço uma mulher que faz isso, eu conheço uma mulher que faz aquilo. Vocês podem estar pensando, eu também conheço. Eu estou falando de maneira geral, em relação a toda a humanidade, como Deus criou, sem as exceções. Ao homem cabe a função de liderar a casa. Os homens cristãos presentes e aqueles que possivelmente vão ouvir essa mensagem pela internet depois, que eu estou gravando, não pensem que submissão... Gabriel, resolva esse negócio aqui, por favor. Você aqui, mostra que é macho. E resolve aí, por favor. Joga pra lá, cara. As meninas já estão... Obrigado. Quantas mulheres aqui têm medo de barata? Quantos homens? Quem tem está com vergonha de dizer, né? Ótimo, eu combinei com essa barata para fazer. Foi uma ilustração boa. Só não tinha combinado com a Gabriel. Os homens que imaginam que submissão da esposa significa que ela tem que obedecer exatamente tudo que eles disserem, estão errados. Não é isso que a Bíblia se refere. Aliás, a Bíblia diz que Deus criou a mulher para ajudar o homem a administrar a criação. Isso inclui desde o casamento, a família, como todo o restante da criação. Um homem sábio é aquele que escuta os conselhos que sua mulher tem para lhe dar. Então, aqueles que estão querendo casar, escutem, procurem uma mulher que tenha bons conselhos para dar. A mulher, por sua vez, deve entender que o homem que se preza, odeia quando a mulher quer mandar nele. É uma das coisas que os homens mais odeiam na vida, é quando a sua esposa quer lhe dar ordens. Eu já perguntei a vários homens, a vários amigos meus, sobre essa questão. Já conversei com muitos, conversei por muito tempo, inclusive. Homem odeia quando mulher quer mandar. Não, mas não quer mandar, quer dar um conselho. Não, às vezes quer mandar mesmo. No filme Tropa de Elite 1, isso fica muito claro. Capitão Nascimento está uma pressão danada, ele tem que resolver, a mulher dele está grávida, o primeiro filho, ele tem que achar um substituto, mas o outro acha um substituto antes dele. Ele achou que Neto era um substituto bom para ele, mas era um cara que agia antes de pensar. E aí ele ficou com Matias, que não era bem como ele gostaria, porque pensava demais antes de agir.
não tinha o time certo para a coisa, vocês devem lembrar. E a mulher dele, e o cara escolheu, o colega dele escolheu o substituto antes dele. E a mulher dele: por que você vai fazer isso? Você vai ser pai, eu estou grávida, não sei o quê. Ele diz: fulano tem 2 filhos. Até o dia que ele se revolta, chega em casa, dá uma tapa nos livros da mulher, se revolta, e diz que quem manda lá é ele, pega os remédios que ele está tomando para ansiedade, síndrome do pânico, sei lá o quê, joga tudo no lixo e resolve. Aquilo não funciona, tá? Aquilo não, jogar remédio no lixo é para ter raiva. Não funciona, não é assim. Nem é assim que os homens devem tratar as mulheres. Mas o homem odeia quando a mulher tenta mandar nele. Odeia. Essa submissão deve ser construída com respeito, com amor. Deve ser construída pelos dois, ao longo dos tempos. Mas as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Segundo lugar, a verdadeira beleza feminina. Ela está descrita nos versículos 3 e 4. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como a trança dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, ou vestidos novos, como diz outras versões, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pedro, em momento algum, está dizendo que as mulheres devem deixar de fazer tranças, devem deixar de usar joias, e ele está falando, escrevendo até parece que para um público rico, né? Joias, de broches de ouro. Ele não está proibindo as mulheres de se vestirem bem, não está dizendo andem mal vestidas. Não, não é isso. Tem gente que pensa que é isso. Não é nada disso. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: a verdadeira beleza não é exterior. Até porque tem situações em que vai ajudar um pouco, mas não vai resolver a questão da beleza. Roupas novas, joias, penteados. Mas uma mulher bonita de verdade é uma que sabe se comportar com decência, com educação. A maioria dos homens também não gosta de mulher que só fala gritando, espalhafatosa, que não é gentil e tranquila, nervosa. O homem não gosta. Por quê? Porque não acha bonito. Essa é a verdadeira beleza. Aquele que teve 1000 esposas, sendo 700 esposas e 300 concubinas, escreveu no livro de Provérbios que vã é a beleza e enganosa a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A beleza passa. Às vezes a gente está conversando, né, e fala: fulano era tão bonito quando era garoto, quando era jovem, agora está acabado. O mesmo a gente diz às mulheres, né? Fulano era uma mulher bonita, se descuidou, está acabado. Mas quando é uma mulher que sabe se comportar, sabe chegar e sabe sair, sabe se portar decentemente, geralmente não é esse o tipo de comentário que se faz. Fulano permanece com a elegância dela, né? Permanece com aquela educação, sabe se portar. É assim que a gente fala. Porque todos nós vamos envelhecer. Os que são bonitos vão ficar feios com a velhice. Raramente alguém não fica feio na velhice. Raramente. Mas a verdadeira beleza é aquela que ficará conosco. Não somente para as mulheres, né? Mas aquela que ficará conosco até a nossa morte. Uma mulher gentil, tranquila. Nós estamos vivendo uma fase difícil da humanidade, onde as pessoas estão vivendo num extremo momento de querer aparecer, se mostrar para o mundo. Homens, mulheres, jovens, velhos, agindo com imaturidade. Então, se o carro quebrou no meio da estrada, foto no Instagram, meu carro quebrou. Por que não liga para o seguro e manda foto para o seguro?
Ninguém está preocupado não, que o carro quebrou não. Respirei mais fundo. Áudio, vídeo no Instagram. E as pessoas perderam o senso, o bom senso do que vale a pena ou não vale a pena, se expõem demais, às vezes levam golpes financeiros por conta disso, sofrem golpes financeiros, porque a vida toda da pessoa está no Instagram ou em outras redes sociais. E aí o bandido vê isso, não está em casa não, viajou, e já viu todas as fotos que a pessoa tirou, sabe que a pessoa tem dinheiro, sabe que aqui em casa, eu vou lá assaltar. Quando isso não acontece, no mínimo, muitas pessoas se passam por ridículas no Instagram. O desejo de aparecer, de se mostrar, no bom sentido da expressão, é mais peculiar às mulheres. Tanto é que são as mulheres que gostam de usar roupas curtas e decotadas, não os homens. Mas o negócio está tão esculhambado que até os homens entraram na onda. Irmãos, que esse não seja o nosso caso. A verdadeira beleza não é aquela que está aqui na internet. É aquela da pessoa que diz assim: eu conheço fulano, é gentil, é tranquilo, é uma pessoa de grande coração. Isso é ser belo aos olhos de Deus. As mulheres cristãs precisam tomar mais cuidado com o tipo de roupas que andam vestindo. Muitas não respeitam mais nem o culto a Deus, nem o tempo, nem o lugar. Algumas não podem se ajoelhar na igreja, porque se ajoelhar mostra todo o corpo. Não há mais pudor. E quando alguém fala, quando algum pastor prega, esse é um homem que vive no século passado. Eu sou do século passado, eu nasci em 1986, finalzinho do século passado. Mas os meus princípios não são do século passado, nem os desses. Nem os nossos devem ser. São da palavra de Deus. Pudor é necessário. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu que também é pastor. Temos basicamente a mesma idade. Não tenho certeza se ele é mais novo que eu, mais ou menos a mesma idade. E a gente estava conversando sobre esse tipo de coisa, né? E eu perguntei se ele tinha problemas com a esposa dele sobre isso. Ele disse: não, pelo contrário, a minha esposa, ele falou, ou antes de se veste, antes da gente sair para uma festa, para ir para a igreja, ela chega e me pergunta: como é que está minha roupa? Está decente? Está bonita? Minha roupa está muito marcada? Está decotada? Ela que chega e pergunta para ele. Coisa rara hoje em dia. Coisa rara. Muitos homens não têm mais, perderam a mão, perderam o controle de conseguir dar conselho para a mulher. Essa roupa não está condizente com o ambiente que a gente vai não. Porque se disserem isso, a mulher engole ele. Se tornaram homens frouxos. E homens frouxos acaba com o casamento. Homem frouxo vai fazer com que a mulher mande em tudo, que os filhos mandem tudo, a casa desmorone e toda a família saia dos caminhos de Deus. Isso só aconteceu com Adão. Na nossa Bíblia em português não dá para a gente perceber, porque o texto hebraico, o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas quando a serpente estava conversando com Eva, Adão estava do lado dela e ouviu toda aquela ladainha da serpente. Deus disse: vocês podem comer de todo o fruto que está aqui no jardim, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele vocês não podem comer. A serpente, o diabo, chegou para Eva e disse: não foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nenhum fruto? Totalmente o contrário. Eva escorregou na casca de banana e disse: não, a gente pode comer. Na verdade, Deus disse que a gente pode comer de todo o fruto que tem aqui, menos aquele lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aliás, a gente não pode nem comer, nem tocar nele. Opa! Deus não falou nada sobre não tocar no fruto. Podia tocar, podia cheirar, aliás, devia ser bonito, cheiroso, senão seria atrativo. E Adão fraquejou. Mas não foi Eva? Foi. E qual é a função do marido?
Qual a função da esposa? Chamar o seu cônjuge à realidade. Adão deveria ter repreendido Eva, deveria ter repreendido a serpente. Às vezes até eu brinco dizendo, deveria ter dado um chute na serpente. Ai, pra lá, desgraçada. Repreender a sua esposa e dizer, foi isso que Deus ensinou, filha. Viu? Não cai na onda não. Ele ficou calado. E a desgraça entrou no mundo por meio do pecado. Por causa de uma atitude frouxa de um homem, de um marido. Um amigo meu perdeu o casamento, você frouxo. Eu disse isso para ele. Você foi frouxo desde o namoro. Você não agiu feito um homem. Você deixou a sua mulher fazer o que ela queria com você. Fez você de palhaço esses anos todos. Ele foi lá em casa pedir conselho a mim. Amigo de longas datas. Posso falar tudo? Ele disse, eu vim aqui para isso. Foi por isso que eu vim aqui. Para ouvir a verdade. A culpa do seu casamento está indo embora é sua. Principalmente sua, eu falei para ele. Porque você foi um homem frouxo. Não botou ordem na sua casa. Agora você está colhendo o que plantou. Eu lamento muito por isso. Porque a gente já tinha conversado sobre isso durante o seu namoro. A verdadeira beleza é a que vem de dentro. Em terceiro lugar, o exemplo bíblico é o nosso padrão, não o exemplo do mundo. Versículos 5 e 6 dizem: pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim, estavam submissas ao marido. Se enfeitavam como? Sendo gentis e tranquilas. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Delas sois filhas se fizerdes o bem, sem nenhum temor. Ótimo tema para congresso de mulheres. Filhas de Sara. Assim como os homens e todos os judeus são conhecidos, homens e mulheres são conhecidos como filhos de Abraão. As filhas de Sara são aquelas que se comportam com prudência. O exemplo bíblico é o exemplo, aliás, o exemplo que a gente deve seguir é o exemplo bíblico, não o exemplo do mundo. Ah, mas na igreja tal é assim. Ah, mas fulana, minha prima, não, disse que isso é coisa, agora conversa, vou obedecer meu marido, vou ter mais cuidado com as roupas. O que é bonito é para se mostrar mesmo. Quantas mulheres não dizem isso? Quantas mulheres cristãs não dizem isso? Estão se exibindo na internet, quando deveriam estar se exibindo unicamente para o seu marido em casa. E quando uma mulher se exibe, ela atrai o olhar de outros homens, e não apenas o olhar. Os outros homens vêm no trabalho, na faculdade, na vizinhança, às vezes até na igreja. Sopa, está dando sopa. Quero tomar dessa sopa. E vão chegando. E aí acontecem os problemas. Adultério, fim do casamento, falta de amor, paixão, que a paixão acontece pela convivência. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Nosso padrão é a Bíblia. Quarto lugar, respeito e entendimento masculino. Versículo 7 fala sobre o respeito e o entendimento. Os homens, da mesma forma maridos, vivem com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher. Os homens precisam aprender a respeitar mais as mulheres. E o livro de Cantares de Salomão é um livro muito interessante para isso. Embora muitos cristãos achem, a maioria na verdade, acha que Cantares de Salomão é um livro que trata sobre Cristo e a igreja, não é. O segundo versículo do livro é a mulher cantando para Salomão, a sunamita. Ali é Salomão e a sunamita, Salomão e a sunamita. É uma música. No segundo versículo do livro, ela diz assim: beije-me ele, porque melhor são os seus beijos do que o vinho. Jesus e a igreja? Ela estava falando de beijo na boca, irmãos, com o marido dela. Salomão trata ela como ela deveria ser tratada, com respeito, com amor, com sensualidade. Ele fala
do ato conjugal, com respeito, com metáforas. Depois de uma boa lida no capítulo 7 de Cantares, do verso 1 ao verso 10, ele começa a descrever a sua esposa, a preferida, dos pés à cabeça. Depois ele diz o que vai fazer com ela. Vai se relacionar sexualmente com a sua esposa. Entendimento. Muitos homens não entendem, e as pesquisas mostram isso. A maioria das brigas entre casais acontece nos 15 primeiros minutos quando o marido chega do trabalho. Porque às vezes as mulheres ficam guardando. Vou dizer isso para fulano quando ele chegar. E aí quando tem filho, sobretudo, vou dizer para o seu pai quando ele chegar. E assim que o cara chega, acabei de chegar, peraí, peguei um trânsito comigo, o cara me trancou, meu chefe me deu um grito no trabalho, fiquei irritado. Depois a gente, depois não, eu esperei até agora você chegar, você vai ouvir agora. Tenha calma, eu vou tomar um banho, jantar, eu estou morrendo de fome. Não, você vai ouvir agora. E aí ninguém escuta mais nada. Irmãos, por que a gente grita? Se eu não usar mais esse microfone, eu tenho que falar mais alto. Por quê? Porque nós estamos distantes. E a gente grita quando a gente está distante emocionalmente. É por isso que os casais gritam uns com os outros. Porque mesmo muitas vezes estando perto, fisicamente, sim, há um metro de distância, a gente pode estar distante emocionalmente, a quilômetros de distância. E aí a gente grita. O marido grita com a mulher grita com o marido, um xinga os pais do outro, como se fossem crianças na rua xingando os pais uns dos outros. E o casamento tende aí a fracassar. As mulheres precisam entender que o homem tem um ritmo de fazer as coisas diferentes do delas. Muitas mulheres se gabam. Eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, os homens só conseguem fazer uma coisa ao mesmo tempo. Isso não é vantagem não, isso é diferença. Porque tem um monte de coisa que seu marido sabe fazer que você não sabe fazer. E quem disse que tem homem que não sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Eu jogo videogame com meus amigos. Quando a gente namorava, Kelly e eu, às vezes ela me ligava, dizia, vou jogar videogame com os meninos hoje, não sei o que e tal. Beleza, a gente combinava. Vou sair com minhas amigas, enfim. Aí tocava o telefone, eu disse, gente, só um minuto, eu vou atender aqui. Parava o jogo, né, start, sempre futebol, só vou jogar futebol. Atendia, aí fazia assim para o meu amigo, né, vai continuar jogando? Vou. Continuava jogando, fazia gol, tomava gol. A maioria dos homens não consegue fazer isso, mas eu consigo. Eu consigo. Falar o telefone e jogar o videogame. Falar ao telefone e jogar videogame. As mulheres, os homens precisam entender que nem sempre quando elas chegam para contar um problema para a gente, elas querem uma solução. Muitas vezes elas só querem contar. Não, só queria falar. A tendência masculina é, quando a mulher diz a primeira frase, o cara diz, por que você não faz isso? Falta de entendimento, de conhecer a mulher, a mente feminina. Qual é a melhor sugestão para isso? Qual a dica que eu tenho para dar? Pergunte. Quer uma sugestão? Não quero não. Tá bom. Não quer? Resolva, né? Quer uma sugestão? Não quero. A minha sugestão é essa, tal. Tem coisas que eu não consigo resolver. Acontece, dá um problema, eu digo, rapaz, não consigo resolver isso não. Aí tem coisas que alguém me convida para ir para algum lugar, eu digo, não, eu vou ver com Kelly. Quando eu não consigo resolver, eu já sei que Kelly consegue resolver. Eu disse, Kelly, o que é que eu faço? Aconteceu isso, o que é que tu acha? Quando a gente não consegue resolver, a gente ora. Mas geralmente ela tem ótimos conselhos. Graças a Deus por isso. Quinto lugar, proteção masculina. Versículo 7. Dando honra à mulher como parte mais frágil. Irmãos, o movimento feminista odeia essa passagem bíblica. Diz que é mentira, inclusive. Uma vez eu estava dando aula no seminário e toquei nesse versículo.
essa carta que eu estava ensinando, versículo a versículo. Só que no seminário é mais rápido do que aqui, né? Que é uma vez por semana, uma aula, 2 horas de aula, enfim. E aí teve uma irmã, foi muito interessante, aí eu expliquei esse versículo, né? E aí teve uma irmã que disse assim: professor, eu queria tanto que o senhor tivesse dado essa aula ontem, mas a aula do dia anterior era com outro professor, outra matéria. Aí eu disse: por quê, irmão? Aí ela disse: porque tinha uma maguinha aqui sentada atrás de mim, acho que o senhor sabe quem é. Sei quem é. Que quando o professor falou que a mulher é a parte mais frágil, ela ficou revoltada. E ela ficou revoltada, queria discutir com o professor, e eu nem deixei. Aí eu fiquei curioso, né? Sentei e disse: como foi que a senhora resolveu, irmã? A senhora já madura. Ela disse, eu me virei, professor, e disse: minha filha, você é maguinha desse jeito, você aguenta trabalhar numa pedreira o dia todinho? Acabou. Pedreira é lugar para homem trabalhar, não é para mulher não. Você é mais frágil. Ou você é mais forte que algum homem aqui? Aliás, alguma mulher aqui presente é mais forte que algum homem aqui. Ela falou na sala. Irmãos, o negócio está tão complicado que a realidade está sendo esquecida. As pessoas estão vivendo num mundo paralelo. Mulher é a parte mais frágil. Aí tem gente que diz: não, mas minha mãe criou 15 filhos sem o pai. Glória a Deus. Que pai, se fugiu é infeliz, né? Se morreu não tem culpa. Aí eu pergunto: foi fácil? Ou se o marido estivesse lá, não teria sido mais fácil? Quando tem uma goteira na casa, geralmente quem sobe é o homem para consertar. Ou quem, como é o meu caso, que tem medo da altura, chama alguém. Mas é responsabilidade do homem resolver, não da mulher. Sim ou não? Quando as roupas estão sujas em casa, embora os homens não possam lavar roupa, não cai as mãos, eu lavo louça todo dia, minhas mãos estão aqui inteiras. Geralmente são os homens que cobram das mulheres. Se faltar comida na casa, a responsabilidade não vai para a esposa, vai para o marido. Porque Deus nos deu funções diferentes. A não ser em casos quando o marido está desempregado, a mulher está ganhando melhor, enfim, temporariamente falando. Mas há responsabilidades que são esperadas para o macho, e há responsabilidades que são esperadas para a fêmea. Embora haja ótimos cozinheiros, geralmente são as mulheres que cozinham em casa. E por aí vai. Os homens precisam entender isso, que com os homens, outros homens, a gente fala de um jeito. Com mulheres, nós teremos falado de outro jeito. Ninguém melhor que Jesus fez isso. Com os fariseus, os saduceus, os escribas, ele pegou, fez um chicote, não deve ter batido em ninguém, a Bíblia não diz. Se ele tivesse batido em alguém, provavelmente a Bíblia diria, seria algo muito marcante para não dizer. Ele derrubou as mesas dos cambistas, virou as mesas, talvez até com os pés mesmo, dando chute, expulsou todo mundo que estava negociando na porta do templo. Com as mulheres não. Alguém me tocou. Senhor, a gente está aqui nesse empurra, medonha, como é que o senhor diz que alguém te tocou? Não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Foi uma mulher. Nicodemos, João capítulo 3, quis crescer para cima de Jesus. Jesus disse: é necessário que você nasça de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos quis crescer para cima de Jesus e disse: como pode eu, sendo homem velho, nascer de novo? Homem, literalista, né? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Ironizou Jesus. Você pensa que Jesus deixou por menos? Leia o texto direitinho. Jesus disse: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? No capítulo seguinte, Jesus com a mulher samaritana disse assim: vai lá e chama teu marido.
Ele disse: Senhor, eu tive 5 maridos, eu tenho agora, nem é meu, sou amante dele. Ele tratava homens e mulheres de maneira distinta. Nós também devemos tratar a mulher a parte mais frágil. Mas tem barra que só a mulher aguenta. Mas Paulo está falando literalmente aqui. As mulheres são mais dadas a chorar. A gente cresceu ouvindo que chorar não é coisa de homem, né? Mas Jesus chorou. Chorar é coisa de homem também. Chorar é coisa de homem. Quantas vezes eu já chorei? Isso é besteira. Então tem coisa que é besteira, mas tem coisa que é bíblica. Sexto e último lugar, a oração no lar. Pedro diz para os homens viverem com entendimento, para dar honra às mulheres, à mulher, porque é a parte mais frágil, e ela é herdeira com ele da graça da vida, ou seja, viver, ela deve desfrutar com ele da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Quando o casamento não está bem, quando o casal está brigado, as orações não são ouvidas. Casamento é espiritualidade. Casamento são 2 crentes, pecadores, tentando discipular um ao outro até que Jesus volte. Esse discipulado acontece de maneira mais intensa no casamento do que em qualquer outra fase da vida. Alguém que faz um doutorado em teologia não foi tão bem discipulado como alguém que é casado há 25 anos. A mulher vai chamar a atenção do marido quando estiver errado. E vice-versa. Isso é discipulado. É assim? É assim que você me trata? E na igreja diz a paz do Senhor para os irmãos? Infelizmente, nós sabemos que tem homens nas igrejas que batem nas esposas. Qual a solução para esse tipo de problema? Cadeia. Cadeia. Tem pastores que aconselham: não, mas ele me traiu, ele deixa faltar alguma coisa em casa. Cadeia. Se pudesse cadeia, para quem dá um conselho desse também, né? Mas não é crime, é só uma burrice. Bateu? Cadeia. É assim que se resolve. Separa esse homem, antes que ele te mate. Tem uma ligação afetiva, é uma dependência emocional. Eu li o livro A Vida na Sarjeta, de um psiquiatra inglês. Um dos melhores livros que eu já li até hoje. Theodore Dalrymple. A Vida na Sarjeta, vale a pena. Vale a pena ler. Psiquiatra e escritor. Ele disse que esse negócio de dependência afetiva de mulher que apanha do marido é tudo mentira. Não foi um teólogo que falou. Não foi um simples escritor. Foi um psiquiatra com ampla experiência atendendo em bairros pobres, mulheres espancadas. Ele era clínico geral também. Essa conversa. Mulher esfaqueada. Não, mas eu amo. Ele vai lhe matar. Essa foi a primeira, mas talvez você não venha mais para cá. Talvez você vá para o necrotério da próxima vez. Ele disse que elas não deixam. E ele explica essa questão da dependência afetiva. Não, isso é conversa, ele diz. Isso é conversa. É um auto-engano. Elas ficam inventando isso. Concluindo, irmãos. Famílias fortes. Igrejas fortes. Família longe de Deus. Famílias fracas. Igrejas fracas. A aplicação para aqueles que ainda não casaram. Quando forem se casar, procurem pessoas de Deus. Para ter um relacionamento entre marido, mulher e Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem recasar, a mesma coisa. Aplicação para os que são casados já foi feita ao longo de todo o sermão. Se há arestas que precisam ser acertadas,
Se há pingos nos is que precisam ser colocados, resolvam isso hoje, ao chegar em casa. Orem. Orem sempre. Leiam a Bíblia juntos. Eu não entendo como é que casais cristãos não leem a Bíblia juntos e não oram. Fazem tudo juntos. Viajam. Assistem filmes da Netflix. Vão a restaurantes. Façam tudo. Mas não leem a Bíblia. Depois vem um monte de problema e não tem força para resolver. Meu Deus! Se tivesse orado antes, estava forte na hora da adversidade. Quando os princípios divinos são quebrados, as consequências são inevitáveis. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.